da sua lavoura. Meio-dia e 37, já voltamos com o seu Jornal Anhanguera desta quinta-feira. Sempre é muito bom saber que você está aí do outro lado. O jovem sofreu queimaduras depois que uma máquina de solda pegou fogo em Caldas Novas. A gente vai então acionar novamente o repórter Emerson Ferreira, que tem os detalhes. Gente, história triste, hein, Emerson? Você tem o estado de saúde dele? Boa tarde. Oi, Tiago. Pois é, boa tarde para você, boa tarde para todos. Esse rapaz tem 25 anos, ele teve queimaduras no rosto e também nos braços, Tiago. Ele estava trabalhando em um restaurante com uma máquina de solda, fazendo um serviço lá. E por causa de um vazamento de gás, ele foi atingido aí por essas queimaduras, que atingiram 15% do rosto desse rapaz. As queimaduras, principalmente no rosto, são muito prejudiciais porque podem atrapalhar as vias aéreas e também a região dos olhos. 15% do corpo, só para explicar, o fogo, né, atingiu aí 15%, essas queimaduras atingiram 15% do corpo desse rapaz. Ele chegou a ser socorrido, está no hospital, nós não conseguimos o estado de saúde dele, mas ele foi encaminhado para o hospital, para a UPA lá da cidade, para receber todo esse atendimento. Situação muito triste. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando sobre acidentes, já eu quero falar do que aconteceu ontem em Goiatuba. Uma viatura do Corpo de Bombeiros sendo atingida pelas chamas. Olha só, os bombeiros estavam trabalhando em uma área de vegetação, tentando apagar um fogo. E foi justamente nesse momento que a viatura foi atingida. É um caminhão autotanque, aquele utilizado mesmo para apagar incêndios. Segundo os bombeiros, eles estavam no deslocamento quando o vento mudou a direção das chamas e rapidamente aí atingiu o caminhão. Os bombeiros até desceram, tentaram apagar, mas o fogo consumiu a cabine desse caminhão. Um baita prejuízo para a corporação. Felizmente, ninguém ficou ferido aí, apenas mesmo prejuízo material. O Corpo de Bombeiros lá do município de Goiatuba tem 3 viaturas desse estilo aí, que é o autotanque, né, para apagar incêndios. Agora ficaram com 2. Então, por causa aí desse desfalque, a corporação de Caldas Novas vai emprestar uma dessas viaturas, caminhões, para socorrer aí os bombeiros de Goiatuba até que seja feita essa compra de um novo equipamento, de uma nova viatura. Esse procedimento está acontecendo, né? Vai ser adquirido em breve, segundo a corporação. Mas até que esse novo equipamento chegue, até que essa nova viatura fique disponível, então, os bombeiros de Caldas Novas vão emprestar esse autotanque lá para Goiatuba. E é num momento tão fundamental, com tantos incêndios, né? Um prejuízo desse, né, Tiago? Oi, Emerson, você disse tudo, né? Uma cena, inclusive, inusitada ali, ver um caminhão pegando fogo no momento que a gente mais está precisando, né? Triste demais tudo isso. Olha só, a gente está vendo as imagens aí novamente, inclusive cenas de fogo espalhadas aí pelo estado inteiro, né? E um caminhão do Corpo de Bombeiros ali em chamas. Triste demais. Obrigado por sua participação, viu, Emerson? Um abraço. Em Goianésia também teve registro de queimada. O fogo se espalhou rapidamente entre as palhas secas de um canavial e, por pouco, o fogo não chegou a um bairro da cidade. Se o dia já estava quente, imagine como ficou o residencial dos IPs em Goianésia, onde moram cerca de 600 pessoas. Já estava quente, velho. É, só no IP mesmo. Rica, velho. O fogo que atingiu um canavial na região norte da cidade deixou moradores assustados. Em alguns trechos, as labaredas já se aproximavam da rede de alta tensão. De longe, dava para ver a fumaça escondendo a vegetação que já estava em chamas. E dificultou a visibilidade do motorista que passava pela rodovia GO 437, que liga Goianésia a Santa Rita, e tentou passar. Foi repreendido por outro motorista. Sai daí! O pessoal tá vendo a fumaça e tá no meio. As rajadas de vento formaram redemoinhos de fogo e, mais uma vez, impressionou quem estava no local. Olha aí, rapaz, dá força. Repare que este carro dá a volta pelo acostamento para se afastar do redemoinho, que logo some na fumaça.
Os bombeiros só conseguiram controlar as chamas no fim da tarde de ontem. Uma extensa área foi incendiada. Corpo de Bombeiros e a usina Goianese atuaram no local, debelando o incêndio e evitando que se propagasse para outras regiões. Esse período do ano, o risco de incêndio e vegetação é elevado devido à baixa umidade relativa do ar e às altas temperaturas. Contamos com a participação, conscientização da sociedade para que evitemos esse tipo de ocorrência. 12h42 em Uruaçu, os bombeiros foram chamados para apagar um incêndio em uma casa e acabaram sendo atacados por um homem armado com uma faca. Esse homem acabou sendo morto pela polícia militar. O Tiago... Foi isso, Tiago? Olá novamente, Tiago. Olha, é isso mesmo, viu? O Corpo de Bombeiros foi acionado para essa ocorrência para apagar um fogo numa edificação ali em Uruaçu que o próprio dono do local tinha colocado fogo. Então os bombeiros pediram o apoio do SAMU e também da Polícia Militar. Mas quando os militares chegaram, toda a equipe chegou lá para essa ocorrência, o homem estava bastante agressivo, partiu para cima dos militares com uma faca e, inclusive, ele entrou na viatura do Corpo de Bombeiros para tentar fugir do local. Mas só que daí os militares atiraram contra o homem, foi um único disparo que atingiu ele para que ele cessasse a tentativa de fugir. Ele chegou a ser socorrido, foi encaminhado para o hospital, porém não resistiu aos ferimentos. Inclusive, o Corpo de Bombeiros de Goiás emitiu uma nota sobre esse caso, dizendo que um inquérito policial militar foi aberto para apurar então as circunstâncias do caso e o Corpo de Bombeiros Militar lamenta o ocorrido e se coloca também à disposição para qualquer outro tipo de informação. Tiago. Deus do céu, você entendeu essa notícia direitinho, pessoal? O bombeiro é chamado, mas tem que sair correndo por conta aí desse ataque. Que loucura, meu Deus. Obrigado por sua participação, tá, Tiago? Esse calor danado, hein? Chegou a hora da previsão do tempo. Norte e oeste de Goiás continuam sendo as duas regiões com temperaturas mais altas, 42 graus. A quinta-feira vai ser de muito calor também no centro do estado, com máxima de 40 e mínima de 20. No sudoeste, a temperatura mais alta para o dia é de 41 graus, 38 no leste e 41 também no sul de Goiás. O alerta de umidade baixa vale para todo o estado. Porangatu, no norte, máxima de 42. Rio Verde varia de 23 a 40 graus, com umidade baixíssima em 12%. Mesma umidade registrada em Itumbiara, no sul, onde os termômetros podem marcar 41 graus. Para fechar, Goiatuba com máxima de 39 e mínima de 22 graus. Com exceção de Goiatuba, todas acima ali dos 40 graus, né? Deus me livre, a Aline Braga de Catalão já adiantou pra gente que por lá também o calorão tá passando dos 40 graus. Eu quero saber o que ela tá fazendo para amenizar aí essas altas temperaturas. Tomando muita água, ficando na sombra, como é que é, Aline? O que você faz aí para amenizar tudo isso? Pois é, Tiago, muita água, ficando na sombra e, quando possível, no ar-condicionado, viu? Eu falei esses dias lá em casa que eu tô até com medo quando chegar a conta de luz, mas infelizmente, ou felizmente, né, é a única forma da gente se esconder do calor, porque tá um calorão horroroso aqui em Catalão. Ontem foi registrada a maior temperatura nos últimos 5 anos. Noção do que é isso? 40,1 graus marcaram os termômetros aqui em Catalão, e para hoje a expectativa é que esse recorde seja batido, viu, Tiago? A temperatura deve chegar aos 42 graus, então o catalano tem que ter muito cuidado, porque a umidade do ar, com isso ela baixa ainda mais, deve chegar nos 10%. Então, hidratação extremamente importante. Quem for sair na rua, né, usar protetor solar, se hidratar bastante, água essencial, porque a situação é realmente muito complicada. A boa notícia é que só a partir do domingo a chuva deve dar o ar da graça e ela deve aparecer aqui na região. Então, para agora à tarde, mais calorão.
umidade baixa e, claro, o pessoal deve ter bastante cuidado. E, Tiago, olha só, essa é a expectativa, não só aqui para Catalão, mas também para as outras cidades da região. Ipameri, por exemplo, chega na casa dos 38 graus e Três Ranchos, aqui pertinho da gente, chega aos 37 graus. O pessoal tem que ter bastante cuidado, né? Se hidratar sempre. Aline, eu gosto de uma frase da Maju, que fala muito do tempo. Você disse uma previsão, a gente vai ver se isso acontece mesmo, se vai ser uma precisão. Chegando chuva aí no domingo, você avisa a gente na segunda e manda essa chuva para cá, pelo amor de Deus. Agora sai desse sol aí, vai tomar uma água. A gente sai de Catalão, vem aqui para o centro, em Anápolis, porque é uma cidade com temperaturas mais baixas, né? Temperaturas menores de todo o estado. Eu morei lá um tempo, sofria para dormir, porque sentia um friozinho bom. Será como é que tá lá agora? Quem tá lá é a Liz Mendes, que eu sei que sente muito calor também, né, Liz? Tá quente por aí também? Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Tiago, para você e para todos que estão assistindo. Olha, saudade desse tempinho frio que você falou aí. Aproveitar para dormir. Inclusive, para dormir tem sido difícil aqui em Anápolis por conta do calorão. Eu estou aqui hoje no Morro da Capoava, que é um mirante que fica na região mais oeste aqui da cidade. E a gente tem a possibilidade daqui de ter uma visão mais ampla de como que está Anápolis. Anápolis está coberta por uma nuvem de fumaça. A gente está vendo, inclusive, dois focos de incêndio ali, né, mas no fundo da imagem. A temperatura aqui, Tiago, essa semana foi o outubro dos últimos 3 anos. E a temperatura máxima chegou a 37 graus. Foi o dia mais quente hoje, quinta-feira. Foi o dia mais quente do mês de outubro. Então chegou a marca de 37 graus. Apesar da sensação térmica aqui ser bastante elevada, a gente tem a impressão que está mais quente do que esses 37 graus. Mas olha só, mostrar aqui para vocês também ao fundo, essa região de vale, aqui onde nós estamos, dá para ver bem a densa camada de fumaça. Isso faz com que a sensação de calor aumente. Agora está até correndo um ventinho aqui, mas ele não tem nada de fresco não, viu, Tiago? É um vento quente que aumenta ainda essa sensação de calor. 36 graus agora nesse momento, mas não é só de más notícias ou notícias de calor que a gente vai viver, não. Também tem previsão de chuva para Anápolis, mas para o início da semana que vem. No domingo, a previsão é que tem um chuvisco, mas nada muito considerável, mas já vai dar para ajudar a baixar a temperatura nessa sensação de calor. Umidade relativa do ar ali na casa dos 17, 20%, então tem que umidificar bastante. Tem previsão de chuva também para todo o Vale do São Patrício. E lá a temperatura recorde foi em Ceres, Tiago, 40 graus,3 foi registrado em Ceres essa semana, muito calor. E tem um alerta para a região do Vale do São Patrício, que também tem previsão de chuva. Na segunda-feira pode chover sim em áreas isoladas, mas também tem risco de chuva de granizo. Então todo mundo ficar bastante atento aí que essa mudança de temperatura, essa mudança de clima pode trazer prejuízo, viu? Eita Deus, e o cuidado com a saúde também. Olisa, eu queria inclusive um servicinho seu aí. Agora eu sei que você tem problema respiratório, para você é mais difícil desse calor, o que você faz aí? Até uma ajuda para quem está em casa, né? Pois é, Tiago, eu sou asmática, então esse tempo seco dificulta um pouco mais para respirar. E o que a gente tem que fazer é investir mesmo, viu, num bom umidificador, que a gente sabe que a toalha molhada, aquela bacia com água no quarto, dá uma ajudada, mas também não é a melhora não é tão significativa. Então, para quem tem probleminha respiratório assim como eu, é recomendado sim investir num umidificador para a gente tentar amenizar e, claro, abusar bastante do consumo de água. Tá certo, obrigado por sua participação. Tá, Liz, achei lindo esse lugar que você tá aí. Um abração, obrigado. A gente está falando de umidade do ar lá em Anápolis, 17%, como a Liz falou, Catalão, 12%. Isso dificulta o combate às chamas na Chapada dos Veadeiros. O fogo destrói a vegetação do parque há 15 dias. O Danilo Moreira, de Lusiânia, tem ao vivo as informações pra gente. Eu quero saber, Danilo, se esse fogo está controlado. Boa tarde.
Oi, Tiago, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o J1. Ainda não foi controlado, viu? O trabalho no combate ao incêndio lá na Chapada dos Veadeiros permanece, viu? Não só dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, mas fora do parque também permanece, porque novos focos estão surgindo a todo instante. Aí os militares do Corpo de Bombeiros, os brigadistas e os voluntários precisam combater, trabalhar bastante para evitar que essas chamas se espalhem rapidamente por lá. O fogo agora está espalhando e o trabalho está concentrado agora na Serra de Santana, no município de Cavalcante. No topo da serra, a situação já foi controlada e agora está permanecendo a vigilância lá para evitar que novas chamas possam aparecer lá na região. Os pontos onde ontem estavam concentradas ações de combate na área de proteção ambiental em Pouso Alto foram controlados e está sendo mantida também a vigilância lá nessa região. Agora a notícia, Tiago, que não é nada boa, e os bombeiros informaram que a temperatura lá, nesse momento, está em torno de 38 graus. A umidade relativa do ar abaixo dos 18% e o vento chegando a 38 km por hora. Isso é muito propício para que o fogo continue se espalhando lá pelo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Outra informação importante é que o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros permanece aberto para a visitação. Mas, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade, o parque está sendo monitorado. Caso surjam novos focos de incêndio, o parque ele pode ser fechado novamente. A situação por aqui também em Lusiânia, Tiago, está complicada, viu? 38 graus, acabei de olhar aqui no celular, está muito quente, apareceram algumas nuvens aqui, mas a chuva até agora nada, viu, meu amigo? E umidade do ar baixíssima também. Estou de olho aqui, 15% previsão de chuva só para segunda-feira. Danilo, tomara que você chegue com uma boa notícia na segunda, falando que choveu aí. Obrigado por sua participação, tá? Meu pet, o Júnior de Anápolis, mandou essa foto pra gente. Ele está à procura dessa cadelinha que fugiu de casa no bairro Jardim Europa. Se você puder ajudar, entre em contato pelo 62 99178 8187. A Natália de Rio Verde procura pela cadela desaparecida. O animal sumiu no residencial Atalaia, atende pelo nome de Kiara. Quem tiver informações é só ligar no 64 99277 7033. Eu no J1 e eu volto agora com uma fofura. A Bruna Carla de Anápolis, toda feliz, curtindo essa vida boa aí, com linguinha pra fora e tudo mais. O Rodinaldo de Caldas Novas mandou pra gente essa foto que mostra a natureza resistindo às queimadas. Impressionante esse registro. Olha que legal, bem bonito mesmo. Vale lembrar, a gente, não coloquem fogo em quintais ou mato, as chamas podem se espalhar e causar muita destruição. Isso é questão de consciência sempre, né? Tem mais abraço aqui. Eu quero mandar um abração para o Sidney, que me acompanha desde Rio Verde. Ele assistiu o jornal quando eu apresentava lá e agora está lá no entorno de Brasília. Continua assistindo a gente. Abração, obrigado, viu, amigo? Oi, Tiago, é a Betinha, te assisto todos os dias de Planaltina de Goiás. Manda um abraço para mim e para minha neta, a Bianca. Abraço para as duas, obrigado. Irene de Anápolis, Ribamar de Luz. Abraço. Boa tarde, Tiago. Assisto o Jornal Anhanguera todos os dias. Você é um excelente apresentador. Parabéns. Sou a Marilda de Anápolis. Obrigado, Marilda. Lucinete de Valparaíso. Uane Thalita e Micael de Anápolis. Elizabeth e Gabriela de Anápolis. Anápolis está participando muito. Bom demais. Cadê Catalão? Cadê as outras cidades? Porangatu. Quero mandar um abraço para vocês também, já que é o estado inteiro ligado aqui na gente. Arlinda, moradora de Ouvidor, comemorando seus 100 anos de vida com muita alegria e saúde. Dona Arlinda de Ouvidor, manda foto pra gente, alguém da família, e a gente quer mostrar aqui no Jornal Anhanguera. Agora um recado para quem vai fazer o Enem. Os estudantes têm até hoje para colocar a foto no cadastro de inscrição. Esse procedimento é obrigatório a todos os participantes e o Arildo Palermo de Rio Verde, que deve estar derretendo nesse calor, tem mais informações pra gente. Fala, Arildo!
Oi, Thiago, boa tarde mais uma vez. Agora a gente vê aqui para a sombra, né? Estamos entrando ao vivo aqui da sombra para evitar um pouco desse calor. Então, os participantes, né, os inscritos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2020, têm até hoje às 11h59 da noite para cadastrar ou alterar a foto lá na página do participante no portal do Enem para concluir essa etapa do exame. E atenção, na hora de botar a foto, não pode botar nenhuma foto de boné, de gorro, chapéu, qualquer artigo de chapelaria. Também não é permitida aquelas fotos de óculos escuros. A foto lá no site, né, no portal do Enem, deve mostrar todo o rosto do participante com uma boa iluminação e com foco para realmente conseguir identificar quem é a pessoa. Atenção também na hora de jogar essa foto lá no site, porque a foto precisa estar no formato JPG ou PNG. Na hora de salvar a foto, né, o arquivo lá no computador, ele deve estar nesse formato JPG ou PNG, porque as fotos em PDF não serão aceitas. Lembrando que as provas do Enem acontecem nessa próxima edição, nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, né? Essa data foi adiada por conta aí da pandemia, então o pessoal precisa estar atento, fazer essa alteração das fotos para não ter nenhum problema. Qualquer dúvida referente à prova, participação, também a inscrição, é só entrar em contato pelo telefone 0800 61 61 61. Mais uma vez, 0800 61 61 61, que vai ser atendido pela Central de Atendimento do INEP. E você, Thiago, já faz tempo que fez a prova do Enem pela última vez? Volto com você no estúdio. Você não tem noção, no meu tempo não tinha nem Enem, tem um tempinho aí de estrada, viu? Obrigado por sua participação. Sabe aqueles desafios que a gente vê na internet? Pois é, uma professora de Mineiros, no sudoeste goiano, foi além do conteúdo passado nas aulas para estimular o conhecimento dos alunos. Ela desenvolveu com a turma o projeto Desafio das Palavras Positivas, que a gente vai conhecer agora na reportagem. Palavras comuns para muita gente, mas interpretadas pela maioria das pessoas de formas diferentes. Respeito, sucesso, harmonia. As palavras não, quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Esse é um trecho da poesia Convite de José Paulo Paes. Além de ganhar outros sentidos, dando vida a novas histórias, entender e praticar as palavras positivas leva à descoberta de novas experiências e aprendizados, como o trabalho em equipe. Essa é a ideia da professora da Escola Estadual Aquilino Alves de Brito, em Mineiros. Através das aulas online durante a pandemia, ela vai além das atividades escolares, desenvolve com a turma do 7º ano o projeto Desafio das Palavras Positivas, que busca levar a importância da união entre os estudantes nesse momento de isolamento social. Para isso, cada aluno tem que escrever palavras positivas e colocar dentro de um pote. Depois, é só gravar um vídeo sorteando e falando cada palavra. Descobrir, integrar e apresentar conteúdos como a compreensão dos processos, passando de teoria para a prática. A turma acolheu e muito bem o desafio de palavras positivas. O Roger e a Carla, por exemplo, deram a lição. Essas palavras ajudam muito, pode ser palavras pequenas, nada importante. Transmitir solidariedade e trabalho em equipe, pois existem pessoas que só precisam de uma palavra positiva para alegrar e melhorar o dia. Um intervalinho comercial, 1h da tarde. A seguir, um idoso de 88 anos ficou mais de 24 horas perdido em uma mata na cidade de Água Fria, na região do entorno. Um susto para a família. A gente volta em instantes. Fique por aí, hein?